Olá, eu sou Josemar Soares E eu, Enoque Filho. e nós que fazemos o canal O Semeador vos saudamos com a paz do Senhor. Amém. Paz do Senhor, povo lindo. E não, tu já viu que o povo crê que é o povo mais bonito que tem na face da terra? Não é isso, rapaz? Por isso que se eu fosse você, eu já começava a crer que Jesus é o único suficiente salvador da sua vida, É sabia? desse jeito. Bom, estamos aqui mais uma vez para pedir perdão a vocês, porque não deu para a gente gravar mais uma vez. Houve alguns contratempos e aí a gente acabou não podendo gravar ontem, mas hoje está saindo o vídeo, para a graça de Deus. Enoque Filho, eu quero saudar com a paz do Senhor, sabe quem? Quem? O nosso irmão Eudes. Verdade, está completando mais uma primavera. É isso aí. Irmão Eudes, que Deus lhe guarde sempre. Que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas que o Senhor possa estar sempre lhe abençoando nessa sua caminhada, felicidade e tudo de bom para a sua vida. Né? E o que nós temos para hoje, meu filho? Então, né? Eu estava comentando aqui com o Josemar que vai ser um tema muito, como posso dizer, muito bom de se falar, né? É claro. Porque, deixa eu ver aqui, ele se encontra o versículo se encontra em Daniel. Tu lê, Daniel 12 e 13, né? É isso aí. Pode ler. Daniel 12 e 13. A gente pode falar que esse tema fala muito sobre obediência, né? Isso. Respeito a Deus. Vamos lá? Eu creio que vocês já sabem que nós estamos cansados de pedir sua Bíblia. E quando começa esse momento, eu creio que você já vai lá, pega a sua Bíblia e já está com ela, né? Vamos lá? Daniel capítulo 12 e o verso 13 diz assim: Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás para receber a tua herança. Amém? Amém. O mais interessante é porque quando nós vamos ver esse livro de Daniel, logo no início nós vamos ver uma narrativa que ela é cheia de cultura. Porque o que acontece? No início do capítulo nós vamos ver que Daniel, Misael, Ananias e Azarias, eles passam por... Eles são como se fosse o início do exílio, né? O início do período de exílio em que o povo sofre. E ali eles são levados pelo rei Nabucodonosor. Naquele momento o reinado era... no reinado de Jeoaquim, rei de Judá, e Nabucodonosor, o rei da Babilônia. E aí nessa narrativa nós podemos ver que Daniel, Azarias, Ananias e Misael, eles rejeitam o manjar do rei. E por isso eles são, como posso dizer, bastante olhados. Chamam bastante atenção. Até porque o próprio quem estava cuidando deles não queria mal para ele. Muito pelo contrário, ele queria bem para ele. E tratando-os eles bem, ele também seria recompensado. Claro. Para quem não está sabendo de quem ele está falando de Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque às vezes a gente faz uma confusãozinha de quem é Misael, quem é Ananias e quem é Azarias, né? Mas é o nosso vulgo Sadraque, Mesaque e Abednego, que vieram trazido, que foram levados, na verdade, cativos para a Babilônia, né? Nesse período desse governo, desse reinado aí. Chegando lá, como o Enoque Filho já falou, recusaram os manjares do rei. Você imagine, né? Às vezes a gente está com uma fomezinha, se o negócio está assim na barriga, se a gente achasse uma bolacha, né? A gente comeria. Mas o mais interessante é que muitas das vezes tem que se ver de onde é que está vindo essa comida, né? Como essa comida está sendo feita, isso, né? Porque muitas vezes a gente acha que comer faz bem. Legal, até faz, mas às vezes faz bem para o nosso estômago. Mas e o nosso lado espiritual? De onde foi que veio essa comida? A gente vê tantas festas aí que acontecem no decorrer do ano, e muitas delas oferecem certas comidas para a gente se alimentar, né? Sim. A gente vê que no Dia das Crianças existe um dia aí de um certo santo,
né? E eles oferecem comidas para as crianças, enfim. E a gente sabe muito bem que essas comidas existe um certo oferecimento, ou seja, uma certa oferenda, e por meio disso cativa a mente das crianças, e provavelmente essas crianças vão crescer de uma forma, como é que eu posso dizer, Senhor? Educada dessa forma, que dia das crianças é dia de fulano e beltrano, e na realidade não é bem isso, né? Existem umas oferendas que são feitas, e nós vamos ver a situação desses 4 jovens, porque a Bíblia diz que eles eram jovens, né? Foram trazidos jovens ainda para Babilônia, e quando chega no reino, eles tinham um período para serem alimentados, mas aí o próprio Daniel ele vai dizer que não vão se alimentar daquela comida, né? Fala para o eunuco que não vão se alimentar. Naquele momento o eunuco fica um pouco temeroso, por quê? Porque se for o rei que mandou, a palavra de rei tem que ser obedecida. Mas aí eles fazem um acordo com o eunuco, e você vai perceber que mais adiante, Enoque filho, quando o eunuco vem, vai ver que eles estão mais robustos, estão mais bonitos, estão mais afeiçoados do que o povo que estava comendo as iguarias do rei. Sabe que eu às vezes paro para pensar nisso e fico pensando, Senhor, porque o mundo ele oferece tanta comida, sabe, tanto prato, tanta coisa, né? Mas o mais interessante é que a palavra do Senhor diz assim, que nós comeremos o melhor da terra. Se a nossa obediência ao Senhor ela for reta com o Senhor, se ela permanecer diante da presença do Senhor, nós comeremos o melhor dessa terra. Não é o bom, não é o mais ou menos, nem tão pouco ruim, mas é o melhor da terra, porque Deus não tem melhor, ele não tem meia para dar, ele tem que dar por completo. Eu não estou aqui falando sobre Josemar está pregando sobre prosperidade no canal, não, longe de mim. Eu estou falando que a sua obediência ao Senhor vai lhe dar o melhor na terra. Sim, de fato. E o mais interessante é porque quando o decorrer do capítulo 1, mais preciso, ele fala que Nabucodonosor ele escolhe os melhores jovens daquela terra. Como nós podemos ver no versículo 4, verso 10. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. E o mais interessante, é porque quando eu começo a ver isso, é que, como já sabemos, mas Satanás ele sempre procura usurpar o melhor. Ele não pediu jovens sem nenhuma inteligência e capacidade. Claro. Ele pediu o melhor daquela terra. E quando nós vamos ver, podemos perceber que quando o profeta Isaías ele escreve no capítulo 40, ele fala que os jovens, eles cairão, eles se cansarão. E quando nós vamos perceber o jovem, nós podemos ver que a primeira carta de João, quando João vai tratar dos jovens, ele fala: jovem vos escolheis porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós. Mas quando nós vamos ver, o jovem ele pode ter a palavra dentro de si, mas o jovem não tem a sabedoria que um senhor de idade tem. O mais interessante porque o jovem ele pode ter a força, ele pode ter o vigor, mas chegado um tempo, vai ter uma hora que a força não vai mais suprir. Ele vai ter que começar a usar a sabedoria. E nós podemos ver que, eu não sei porquê, mas, quer dizer, eu sei o porquê. Eu amo sentar com os mais velhos e ouvir os mais velhos. 2. Porque os mais velhos sempre têm ensinamentos para nos dar. Sempre têm vivências para nos passar. Nós podemos ver que quando o nosso avô vai falar, ele sempre fala: mas no meu tempo era diferente. Começa a contar como era no tempo dele. E nós podemos ver uma grande discrepância do que era naquele tempo e do que é no nosso tempo. As coisas mudaram muito.
podemos dizer que até avançaram. Mas aí é que está. Nós temos tanta força, mas às vezes nos falta a sabedoria. Nós somos tão dotados de poder, de entrar em locais para falar a palavra de Deus, mas nos falta sabedoria. Nós somos tão instruídos na força, nós por muitas vezes temos essa palavra aqui. Até no celular que nós podemos levar hoje no smartphone e podemos ler a palavra, nós podemos pregar a palavra, mas nos falta a atitude. Porque nós podemos ver que quando um jovem ele começa a estudar a palavra, ele começa a entender a palavra, ele começa a comer mais a palavra, ele consegue defender a palavra, defender o Evangelho. Mas o que nos falta por muitas vezes, por não ter sabedoria, nós não temos maturidade de defender a palavra. Porque, olha só, eu venho pensando nesses últimos anos, que eu estou para entrar na faculdade, e acontece que as estatísticas, elas não mentem. O mais interessante é porque, infelizmente, mais da metade dos jovens que entram na igreja, que entram na faculdade e são cristãos, que declaram-se cristãos, eles se desviam. É mais de 50% a 60%. É algo extraordinário. É até vergonhoso, porque nós passamos pela Reforma Protestante. Martinho Lutero, ele simplesmente defendeu esta palavra com unhas e dentes. Foi excomungado da Igreja Católica, porque a Igreja Católica não reconheceu os escritos dele segundo a palavra. E ele lutou por essa Bíblia que nós temos em mão, porque antes era fechado apenas para os doutos, só quem sabia ler latim, só os padres e os ricos da época tinham essa Bíblia. E hoje aqui, peraí, vamos contar, uma Bíblia, 2 Bíblias, 3, 4 Bíblias nós temos aqui. Sem se falar que nós também hoje temos o acesso à Bíblia nos aplicativos, né? Exatamente, o que não nos falta hoje é o acesso à Bíblia. E muitas vezes eu me vejo, por muitas vezes eu estou em algum local e o Espírito Santo ele começa a me dar uma palavra, versículos, ligar versículo com versículo, mas cadê eu estudar? Porque o Espírito Santo ele vai agir segundo o seu conhecimento. Sim. Ele pode lhe dar um versículo, você vai ter que estudar sobre aquele versículo para falar sobre ele. Verdade. Nós temos a palavra, mas nos falta sabedoria. Porque do que adianta a ferramenta, do que adianta o martelo que esmiuça o coração de pedra, se nós não sabemos usar? Do que adianta o martelo se nós não sabemos martelar? E muitas das vezes, meu filho, os jovens hoje eles não estão tendo tempo mais para leitura, não estão tendo tempo mais para estudos. E você falou no início aí da leitura do capítulo 1 que o rei ele escolheu os de boa aparência. E eu faço uma analogia tão grande assim, eu aqui parando para pensar, e às vezes eu até começo a olhar o mundo e você vê que são moças bonitas, rapazes de boa aparência, jovens bonitos. E muitas vezes, se você falar de Deus para ele, ele vai dizer que já conhece. E na realidade, você vai ver que essa pessoa ele não conhece a Deus. Sabe por quê? Meu irmão, eu olho para os jovens Sadraque, Mesaque e Abednego e eu começo a ver esses 3 jovens no meio de uma João Pessoa inteira. Né? Porque o texto vai falar sobre prefeitos, vai falar sobre nobres, resumindo, vai falar sobre vereador, vai falar sobre todo esse grupo, né, político, de uma certa forma política, que teria que se render diante do rei. Mas você vê uma sociedade todinha deturpada
Porque não conhecem a Deus, não conhecem a palavra e não têm uma intimidade com Deus, a intimidade que os 4 jovens tinham. Eu digo 4 porque nós também vemos a situação de Daniel mais à frente, né? Mas que quando os instrumentos começaram a tocar, a Bíblia vai narrar que toda aquela sociedade se prostrou. Agora você imagina você olhar essa multidão daqui, Valentim abaixo, e do nada você vê 3 toquinhos lá em cima, em pé. E uma sociedade toda prostrada. Por quê? Por medo da morte. E eu imagino até a posição em que Sadraque, Mesaque e Abednego se encontraram. Porque 3 jovens, diante de uma sociedade inteira prostrada, eu imagino o medo que tomou eles. Vale ressaltar que a posição deles dentro do governo, do reinado, era uma posição de intimidade com o rei. Sim. Porque, imagine, do nada, eu creio que a ira de Nabucodonosor naquele momento se levantou porque ele tinha intimidade com eles, né? E olha a situação agora. Ter intimidade contigo é uma coisa. Outra coisa é ter intimidade com o alto. Sabe, aqueles jovens, eles não temeram, eles viram a morte diante deles, mas a palavra do Senhor diz que a morte, ela não toca aquilo que já é santo. A morte, ela não vai tocar aquilo que é de papai, não. Sabe por quê? A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas aqueles jovens aparentemente estavam santificados, porque se assim não fosse, o 4º homem não teria descido para passear com eles. E passearam. A Bíblia diz que quando eles saíram de dentro do fogo, nem cheiro de fumaça tinha nas vestes. Nem cheiro de fumaça tinha nas vestes. Os cabelos estavam perfeitos, porque, né? Mas as correntes, não vou dizer nem as correntes, mas eu creio que as cordas que amordaçavam eles se queimam no fogo. E o mais interessante é porque um dia desses eu estava fazendo comida, eu estava esquentando água, se não me engano, e eu sem querer passei a mão assim perto do fogo e queimou uns pelinhos. Quando eu fiz assim, o cheiro já forte. Então, a ideia de Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel é dizer o seguinte para esses jovens: persevera até o fim. O Senhor está voltando, mas mantenha-se firme, persevere. E podemos até encerrar com esse último versículo. Não é? Tu, porém, segue o teu caminho até o fim, pois descansarás e ao fim dos dias te levantarás Para receber a tua herança. Que possamos ir até o fim. Satanás, o sangue pode dar na canela, mas vamos até o fim. Nós vamos perseverar até o fim. Que Deus os abençoe e vos guarde. Que o Senhor dê uma semana maravilhosa a todos. Na próxima semana estamos aqui de volta para a honra e a glória do Senhor Jesus. Fique na paz, receba o nosso abraço e até lá.